Assim fala o homem. Blá, 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 não, blá, 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 não, blá, 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 não, blá, 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 blá.
Imagine there is no heaven, it is easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries, it isn't hard to do nothing to kill or die for. And no religion to imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you will join us and the world will be awesome. 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 Awesome, 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 awesome.
chegar pra cá, freguesa. É o caldo que chegou na tua rua, diretamente de embaixo. 40 horas você só paga 10 reais. As galinhas ficaram malucas, as galinhas ficaram doidonas. É 40 horas você só paga 10 reais. Chega pra cá, freguesa. É o caldo que chegou na tua rua, diretamente de embaixo. 40 horas você só paga 10 reais. As galinhas ficaram malucas, as galinhas ficaram doidonas.
Entre. Não faz sentido você ficar sentado no parapeito de uma janela tão alta. Eu consigo te ver. Lá fora, atrás das suas costas, o céu, apesar de escuro, está sempre mais claro do que a escuridão desse quarto. Como você ia adivinhar que a essas horas, e na escuridão, eu estivesse sentada numa cadeira escrevendo? Alguém vai ler os livros que a senhora escreve? Eles são lidos por toda parte onde estão proibidos. E onde não são proibidos? Detestam. E não tem mais ninguém na casa além da senhora? Estou só. Melhor assim. A gente precisa de sossego absoluto. A senhora deve compreender isso. Está claro. A senhora faz bem em não criar dificuldades. Você veio para me matar? Essa é a minha tarefa. Assassinar para você é uma atividade extra, tipo coisa de encomenda? É o meu ofício. Tive sempre o vago pressentimento de que hoje em dia também deveriam ter assassinos profissionais no estado. Sempre foi assim, senhora. Eu sou o carrasco desse estado. Há 50 anos. No fundo, eu não esperava que fosse diferente. A senhora encara o seu destino com dignidade.
Hoje em dia trato, sobretudo, com pessoas instruídas. É, pelo menos consolador que a instrução volte a ser uma coisa perigosa. Aceita uma bebida? Obrigado, mas agora não. Eu nunca bebo antes. Preciso ter as mãos firmes, senhora. Tá certo. Nesse caso, depois você fique à vontade para se servir. Comprei especialmente para você. A senhora sabia que tinha sido condenada à morte? Nesse estado está tudo condenado à morte. E nada mais resta fazer senão olhar para fora da janela, fixar os olhos no infinito céu e esperar.
Pela morte? Pelo assassino. E afinal, por quem mais eu poderia esperar? Dá pra contar com tudo nesse maldito estado, porque só compreendemos realmente o que é primitivo. As coisas seguem um curso tão lógico como se tivessem caído dentro de uma máquina de moer carne. O presidente do conselho me atacou. E sabemos o que isso significa. Os discursos de Sua Excelência costumam ter consequências ridículas. Os meus amigos tomaram a decisão de continuar vivos e estão longe de mim. Todo aquele que me visita é condenado à morte. Então, estou oficialmente banida do governo. Mas uma hora ele teria que romper as muralhas da minha solidão. Alguma vez teria que me enviar um ser humano, mesmo que fosse apenas para me trazer a morte. Foi por esse humano que eu esperei. Um ser humano que pensasse como aqueles que são os meus verdadeiros assassinos. Eu desejei, pela última vez, que eu pudesse dizer a esse humano a razão pela qual combati toda a minha vida. Queria mostrar o que é liberdade e desejava provar que um ser humano livre não tem medo. E agora quem me aparece? Você. Carrasco. Com quem nem vale a pena falar. A senhora me despreza? Mas quem poderia ter consideração por você? Logo você, que é o mais vil de todos os homens. Você teria considerações por um assassino? Teria amado como um irmão. Teria lutado com ele, como se luta com um irmão. O meu espírito teria vencido na hora triunfal da minha morte. Mas só me apareceu pela janela um funcionário que mata e que pelas suas mortes um dia receberá um aumento. Um funcionário que poderá dormir num sofá com o estômago cheio, como uma aranha no canto da sua teia depois de ter devorado a sua vítima. Seja bem-vindo, Carrasco. Obrigado. Não parece fazer sentido, né? Eu entendo. Um carrasco não sabe replicar. Muito prazer em te conhecer, Carrasco. A senhora não tem medo? Não. Como você pretende fazer a execução? Sem fazer barulho. Entendi. Precisa considerar as famílias que ainda moram nesta área. Eu trouxe um punhal comigo. Ah, método cirúrgico. Vou sofrer muito? Será rápido. Acaba tudo em poucos segundos. Já matou muito dessa maneira? Sim, muitos. Pelo menos o governo me mandou um especialista e não um principiante. O que eu tenho que fazer agora? Alguma coisa em especial? Se quiser, pode desabotoar o colarinho da camisa. Antes disso, eu posso acender um cigarro? Claro. Parece que é uma questão de honra. Todo mundo pede isso. Não tenho pressa com ninguém.
cigarros Camel. Não quer um também? Só depois. Claro. Você quer tudo, mas só depois. Por causa da mão que treme. Então fica aqui o cigarro ao seu alcance, para depois. A senhora é muito bondosa. Os homens são sempre bondosos com os cães. Aqui tem fogo. Toma. Obrigada. A senhora diz que é escritora. Por isso a senhora será pela liberdade. Pois é. Agora todos que eu tenho que matar são pela liberdade. É mesmo? Mas o que um carrasco entende sobre a liberdade? Nada, senhora. Claro. A senhora deixou apagar o cigarro. Eu sei. É que eu estou um pouco nervosa. Quer morrer agora? Mais um cigarro, se me for permitido. Fume à vontade. A maioria fuma primeiro um cigarro e depois mais um. Na verdade, nem deu tempo de ficar no camarim. Deixa a parada aí, gato. Pra ele sair. Bate o pé, vai. Não, não. Vou entrar na foto no lugar dele. Não, pior que se eu me aproximar mesmo, você vai conseguir. Antes os cigarros eram franceses e russos. Agora tem até cigarro chinês. Fora os clandestinos que são mais baratos. Imagino que deva ser assim mesmo. 2 cigarros antes de morrer e uma conversa contigo. Eu não desejaria perder isso. Apesar de me desprezar. A gente se acostuma até com o que existe de mais desprezível. Mas aí, quando isso acontece, chegamos à altura propícia para morrer. Todos têm um pouco de medo mesmo assim, né? Sim, um pouco. Uma pessoa se despedindo com relutância da vida. Quando não há mais justiça, a gente se despede da vida com facilidade. Mas da justiça você também não entende nada. Nada, senhora. Também nada. Mas olha, eu jamais poderia supor o contrário.
O problema trabalhista é uma questão de polícia. Nós temos aqui que garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Isso é uma questão de direitos humanos. Dignidade. Dignidade. Direitos humanos. Ela vai ficar essa massa aqui, ó. Dignidade. Ela vai ficar tipo, ó. Você tá vendo? Daí é onde você vem aqui com o açúcar. Você colocar o açúcar aqui. Você mexe mais um pouco. Você mexe o açúcar. E daí é agora que você vai bater mais A justiça é uma coisa de vocês que mandam lá fora. É difícil de compreender. Ela varia sem cessar e tende sempre a uma nova justiça. Por outro lado, eu, 50 anos, vivo numa cadeia. Mandaram pra fora só agora, nesses últimos anos. Só pra matar. De vez em quando eu leio um jornal, de vez em quando ligo a televisão e fico consciente da velocidade com que o destino muda. A contínua queda e ascensão dos poderosos e cheios de glória. Um barulhento cortejo aos fortes e o silêncio desesperador dos fracos. Pra mim, acabou tudo ficando na mesma. Batendo e voltando a bater como um machado a rachar a lenha. Batendo e batendo como um martelo a quem nada se pergunta, nada se diz. É que você é um carrasco. Sim, eu sou um carrasco. Para um carrasco, nada tem valor. Tem sim. A maneira como se morre, senhora. A maneira como se estoura, você quer dizer? Existem diferenças enormes. Diga essas diferenças. O que a senhora quer saber, de certo modo, é a arte de morrer. Eu não sei se dá para ensinar ou aprender essa arte. Vejo apenas que alguns possuem e muitos não. Mas olhando pelo meu entendimento e conforme permitem as circunstâncias, a família em que se nasce, ou o dinheiro que se tem, ou aquilo que a fome impõe, pode tornar uma pessoa boa ou má, banais ou vulgares. Por isso eu não conheço a verdade absoluta sobre o homem. Conheço apenas a minha verdade.
corda solta, meu amigo. Eu também desejaria morrer como um herói. E agora estou aqui, sozinha com você. Sozinha comigo no silêncio imenso dessa noite. Também nada mais me resta senão morrer como os animais morrem no matadouro. Há uma outra morte, senhora. Me conta como fazer, então? O que fazer para não morrer como um idiota atualmente? Morrendo com humildade, senhora. Vai pra cobrança, jogou pra área. Deixa passar, tá em casa. Agora é como a lateral e ele nem deixou. Final! Bom, eu vou lá sacar o dinheiro do Ed. 0 para o Brasil, 0 para Costa Rica. A tua opinião é bem digna de um carrasco. Seu canalha. Nesses tempos não se deve morrer sendo humilde. A humildade é uma virtude que se tornou indecorosa nas atuais circunstâncias. E agora é dever de cada um protestar, até o último suspiro, contra crimes cometidos contra a humanidade. Pode ser esse o dever dos vivos, mas é outro o dever daqueles que estão prestes a morrer. O dever dos que estão prestes a morrer é igual. No entanto, tem que ser aqui, neste quarto, tarde da noite e apenas na companhia dos meus livros e do meu espírito, que eu tenho que ser morta por um homem vil como você. Mesmo antes dos primeiros raios do dia da manhã, sem ter sido julgada, sem sequer chegar a ser pronunciado, sem defesa nem sentença, e até mesmo sem um padre, e tudo mais que se concede a todos os criminosos. Secretamente, como consta nas instruções, para que ninguém saiba, nem mesmo aqueles que dormem nesta casa. E você me pede que seja humilde. Você é um babaca. A vergonha de uma época em que os assassinos são homens de Estado e carrascos juntos, enquanto juízes obrigam os justos a morrer como criminosos. Você disse que os criminosos lutam, e disse bem, Carrasco. Eu lutarei contigo. Não faz sentido lutar comigo. O que torna essa época tão bárbara é que apenas a luta com o Carrasco faz sentido. Bate a janela, por favor. Não é como uma pedra que se afunda silenciosamente e sem um grito que a minha morte deverá se perder na imensidão da noite. Eu farei ouvida a minha luta, e eu gritarei através dessa janela aberta para a rua. Eu vou gritar para esta cidade oprimida. Boa noite! Boa noite! Aqui uma mulher luta com o seu carrasco. Aqui, alguém é batido como se fosse um animal qualquer. Acordem, vizinhos!
Levantem da cama e venham ver em que estado vivemos hoje! Você não vai me impedir de gritar? Não. Então eu vou continuar. Tá bem? Não vai querer lutar comigo. A luta vai começar quando eu decidir colocar as mãos em você. Ah, tá. Você é o gato que brinca com o rato. Socorro! Continua silêncio na rua. Como se eu não tivesse gritado. Ninguém vem. Ninguém. Nem sequer nessa casa se ouve qualquer coisa. Nenhum passo. Volte a gritar mais um pouco. Não. É inútil.
Todas as noites tinha alguém que grita pela rua como a senhora. Ninguém ajuda. Morremos sozinhos. O medo começa a tomar conta mesmo? Não quer se sentar? Não tenho muito mais o que escolher. Beba um pouco. Isso faz bem quando nos preparamos para lutar com você. Toma, canalha. Que exagero seu. Eu acabei de cuspir em você e continua calmo. Nada deixa você com raiva. Bom, não sou eu que vou morrer essa noite, senhora. O carrasco vive para sempre. Até agora eu tenho lutado com aquelas armas que não são dignas de um homem. Com as armas do espírito. Fui uma Dom Quixote que avançava sobre uma besta feroz armada apenas com um bom papo. Que ridículo. E agora, machucada e detonada pelas suas patas, eu sou obrigada a me defender com dentadas. Que perspectiva animadora. Que comédia. Eu luto pela liberdade e nem sequer possuo na minha casa uma arma para matar a tiros o carrasco. Puta que pariu, eu posso fumar mais um cigarro? Não precisa pedir. Se ainda quiser lutar comigo... Eu já não posso mais lutar. Nem precisa. Eu me sinto cansada. Isso acontece a todos. Desculpe por ter cuspido na sua cara. Eu entendo. Precisa ter paciência comigo. Morrer é uma arte muito difícil. A senhora treme e está esmagando o fósforo com os dedos de novo. É melhor acender. Toma. Como das vezes anteriores. Exatamente. Obrigada. Só mais este, eu não vou mais criar dificuldades. Vou me entregar com resignação a você. Como os humildes, senhora. O que você quer dizer com isso? Nada é mais difícil do que compreender os humildes, senhora. Até que lhe façamos jus, demora um tempo. A princípio eu insistia em desprezar, mas depois eu reconheci que são eles os grandes mestres da arte de morrer. Aqueles que morreram em indiferença, como animais imatadouros, se entregam sem resistência. Os humildes fazem isso também, mas é diferente. Não é uma entrega que vem do cansaço. A princípio eu pensava, é tudo uma questão de medo. Mas os humildes não têm medo.
Finalmente eu pensei ter encontrado uma explicação plausível. Os humildes eram criminosos que aceitavam sua morte como castigo merecido. Mas o curioso era que os inocentes também agiam assim. Essas pessoas que eu sabia com certeza da injustiça, da condenação. Não entendi. Eu também não entendia, senhora. A humildade dos criminosos eu entendia. Mas o que eu não conseguia entender eram os inocentes que morriam assim. Como se não fosse cometido nenhum crime ou violência contra ele. E, no entanto, eles aceitavam sua morte como sendo justa. Durante algum tempo, matar eles era terrível e eu odiava quando eu fazia isso. A execução que eu cumpria fazia sentido. Mas que merda. De que serve uma morte assim? Quando se está diante do carrasco, é indiferente a pose que se adota. A partida está sempre decidida. Não concordo. Você é muito modesto, Carrasco. Mas hoje você é o grande vencedor. Senhora, apenas posso falar daquilo que aprendi com aqueles que morrem inocentes e humildes. O quê? Você também aprende com os inocentes que mata? Isso é que é ser prático, não é? Não me esqueço de nenhuma morte. Você deve ter uma memória privilegiada. É sobre a única coisa que penso, senhora. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. O que os humildes e os inocentes te ensinaram? Aquilo que eu posso vencer e aquilo que é invencível. Seu poder tem um limite, então? Então? Vai hesitar? Pode falar. Chegamos à miséria de apenas um carrasco poder filosofar? Fala logo. Eu escuto. O poder que foi me dado e que eu, senhora,
Executo com as minhas mãos o semicírculo cortante prateado do cutelo, o reluzir silencioso do punhal que procura na escuridão da noite seu alvo, ou a corda macia com que enlaça o pescoço, constitui apenas uma pequena parte do poder daqueles que oprimem os homens neste mundo. Todas as violências se assemelham, e então meu poder é também o dos poderosos. Quando eu mato, são eles que matam por meu intermédio. Eles estão em cima e eu embaixo. Os seus pretextos variam desde o mais espiritual e elevado até o mais vil. Só eu não tenho pretextos. Eu sou temido. Os poderosos são temidos, mas também admirados e invejados pelos outros. Quem está em cima vive do poder concedido pelos que estão aqui, embaixo, e vice-versa. Há uma mistura de violência e medo. Uma violência sempre gera uma nova violência. Uma tirania, uma outra tirania. E é sempre assim. Sempre nesse círculo vicioso, como nas espirais que se fundem no inferno. Cala a boca! A senhora que queria que eu falasse. Trivialidades. Hoje em dia só as trivialidades têm importância. Acabou o cigarro. Quer mais um? Não, chega. E agora? Fecha a janela. O primeiro ônibus já está passando. Eu quis falar pro meu assassino coisas complexas sobre a humanidade. E ele me destruiu com as mais simples. Lutei por uma vida melhor nesse mundo para que não explorassem a gente como bestas de carga que vão à frente da charrete e ainda para que existisse a liberdade. Não sendo apenas prudente como as serpentes, mas também dóceis como as pombas. E finalmente, para que não tivéssemos que ser estourados em qualquer matadouro, em qualquer terreno abandonado, com mato alto, ou mesmo nas tuas mãos sujas de sangue, para que não tivéssemos que passar por esse medo do inferno que se tem ao seu ofício. O filme vem tendo uma receptividade muito interessante em países diferentes, como Colômbia, Alemanha, Espanha, Holanda, e poder exibi-lo na Índia, para a gente é uma vitória, para a gente é um presente que o festival acabou nos dando. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, uma ótima sessão para todos. Era uma luta por
necessidades perceptíveis. Triste época em que temos que lutar pelas necessidades perceptíveis. Mas quando se chega ao ponto do corpo monstruoso vir do céu vazio e penetrar no íntimo do nosso quarto, então até dá para ser humilde novamente e colocar um espelho entre os nossos pecados e a paz da nossa alma. Depois disso, o que se segue já não é da nossa competência. Já não está nas nossas mãos. A luta que travamos foi boa, mas a nossa derrota é melhor ainda. Nada do que fizemos se perdeu. E a nossa luta será sempre retomada de novo. Sempre, em qualquer sítio, por qualquer um. A cada minuto. Presente. Tá. Vai logo. Apaga a luz, Carrasco. Os primeiros raios da manhã conduzirão a tua mão. Como desejar, senhora. Está bem assim. Levanta, senhora. Nada mais eu tenho a dizer. Já chegamos aonde tínhamos que chegar. Pega a faca agora. Se sente bem nos meus braços, senhora? Muito bem. Pode cravar. A vida é a vida fisiológica, biológica, mas no caso de nós humanos é também a vida social. Viver em sociedade significa para mim a pluralidade de gente vivendo. Começa a conhecer-me. A dificuldade e também a maravilha Não existe. que é viver assim. Sou um intervalo entre o que eu desejo ser e o que os outros me fizeram. Ou metade desse intervalo, porque também há vida.